Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai falar sobre os pacientes que não respondem. E esses são os pacientes que a gente vai atender, né? Porque o curso é sobre RCP de qualidade, então esse é o paciente que a gente está buscando. E aí, só para retornar à trilha aqui de ensinamento, a gente está onde? Está na avaliação primária. A gente trabalhou a avaliação geral do paciente, que consiste em 4 avaliações. A primeira avaliação é a avaliação de dimensionamento da cena, que elas são feitas em 3 níveis, pessoal, terceiro e vítima. No nível pessoal você vai fazer lá conhecimento técnico, IPI e condicionamento físico e emocional. Terceiro você vai fazer através da prevenção. E a vítima você vai ou tornar o local seguro ou levar a vítima para o local seguro. Aí a gente já eliminou a avaliação da cena. E aí a segunda avaliação, que é a avaliação que a gente está agora, é a avaliação primária. E na avaliação primária a gente viu que começa a avaliação primária formando uma impressão geral do paciente, que são 2 tipos de paciente, ou é clínico ou é trauma. O trauma é toda energia externa que consegue romper a barreira de resistência do corpo. Temos o generalizado e o localizado. Localizado é quando bate apenas uma parte do corpo e o generalizado é quando é diversas partes. E aí nós temos também o caso clínico, que é algo interno que se manifesta. E aí, dessa maneira, nós formamos uma impressão geral do paciente. E aí a gente sabe que a avaliação primária ela serve para identificar e corrigir os problemas que ameaçam a vida a curto prazo. Fechou? A gente viu que depois que a gente classificou, o próximo passo é testar o nível de responsividade e a gente faz através de uma escala chamada AVDI, onde o A é alerta, o V é verbal, o D é doloroso e se ela não respondeu a nenhum desses 3 estímulos, a vítima está inconsciente. E aí depois a gente viu o nível de responsividade, né? E aí agora a gente vai estar trabalhando lá nas vítimas que não respondem. E aí nós estamos aqui na página 51. E na página 51 começa a ter algumas informações preciosíssimas para nós aqui. Por quê? Porque quando você fala em atendimento, você vai, para quem já está há muito tempo na área, vai lembrar, né, sobre o ABC da vida, o CAB, o XABCDE. E aí às vezes há muita confusão, principalmente quando o PHTLS lançou o XABCDE. Aí o pessoal já falou, não, agora não é mais ABC, agora é XABCDE, porque tem que controlar primeiro a hemorragia. Não está mentindo, é verdade, mas é nos casos de trauma e sempre foi assim, só que não era dentro de um mnemônico. Você sempre tinha que controlar a hemorragia antes de fazer a compressão, isso é feito há muito tempo já, só que agora foi feito no mnemônico, já faz um tempinho também. Então você tem ali o X, que representa o controle de hemorragia, de exsanguíneos, daí você tem o A de abertura das vias aéreas, o B de boa respiração, o C de circulação, o D das disfunções neurológicas e o E da exposição do paciente. Quando você fala em trauma, você vai utilizar esse mnemônico, que é XABCDE. E aí aqui você vai ver que quando a gente utiliza o outro mnemônico, a gente vai fazer a mesma coisa, só que não nesse mnemônico, mas até na mesma ordem vai ser feita. A diferença é o quê? É preferência. Na página 52 aqui, ó, vocês vão ver daí o CAB da vida, utilizando a American Heart Association como referência nos casos de emergências cardíacas. Então, o primeiro lá é caso de trauma, depois de emergências cardíacas, e aí depois você tem aqui o Sobrasa, a Sobrasa, né, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, aqui, utilizando daí o ABC da vida como para afogamento, nos casos de afogamento. A AHA, ela também utiliza os casos de hipóxia para o ABC da vida. Então, o que a gente vai começar a entender tudo isso? Gente, aqui ó, na página 53 do livro, tem uma coisa fantástica, 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 fantástica. Isso aqui, pessoal, é para vida inteira. Toda a avaliação está aqui. Vamos ler junto aqui. Então, tudo esse quadradinho aqui é a avaliação geral do paciente. A primeira avaliação é a avaliação da cena. A gente já sabe como faz. A segunda avaliação é a avaliação primária, que é a avaliação onde a gente vai fazer a ICP. Então, primeiro eu formo uma impressão geral do paciente, pode ser trauma, pode ser clínico, pode ser generalizado ou localizado. Próximo passo, eu classifico na escala VDI. Depois, eu inicio o suporte básico de vida se ele estiver inconsciente e não estiver respirando. Aí, esse curso aqui é de BLS, né? É um curso de suporte básico de vida, eu aciono a avançada para o local. E aí aqui eu vou separar. Olha aqui, essa parte que legal. Eu separo de causas especiais e causas comuns. Logo embaixo de causas especiais está escrito hipóxia. Por quê? Todas essas causas que estão aqui, trauma, afogamento, ovácia, intoxicação, são causas de hipóxia e são consideradas causas especiais. E a causa comum é a causa cardíaca, é o que mais dá parada cardíaca.
Logo embaixo ali de hipóxia, você vai ter trauma. No trauma, você vai utilizar o protocolo de referência PHTLS, que é XABCDIE. XABCDIE. Fechou? No caso de afogamento, a gente utiliza a Sobrasa, que é o ABC da vida. Só que a diferença entre a Sobrasa e a ARRA, ou a UCOR, é que em vez de 2 ventilações, você faz de 5 a 10 ventilações. Isso a gente vai ver lá no módulo de afogamento. Depois você vai fazer OVACI, né? Que OVACI intoxicação, você vai utilizar a ARRA como referência. E aí você vai utilizar o ABC da vida. E por último aqui, nos casos cardíacos, você também vai utilizar a ARRA, só que daí é o CAB da vida. Passando essa parte, o que você vai fazer? Você vai fazer a avaliação secundária. Vamos dizer que a vítima, você conseguiu corrigir o problema que ameaça a vida a curto prazo. Você reverteu a PCR, seja ela por afogamento, por trauma, por OVACI, por intoxicação ou cardíaca. E aí você vai para a avaliação secundária. Vou dar um exemplo. A vítima teve uma fratura e ela teve uma hemorragia. E isso fez com que ela ficasse inconsciente e entrasse em parada cardíaca. Tu começou fazendo uma compressão direta, controlando essa hemorragia. Depois tu abriu as vias aéreas, fez a ventilação, a compressão e essa vítima voltou. Nesse momento, o que você vai fazer depois que a vítima voltar? Beleza, ela já retomou o ROSC, né, o retorno espontâneo da circulação. Aí você vai fazer a avaliação secundária, que é o que? Estabilizar a fratura. Se for um caso de afogamento, a vítima se afogou, você nadou até ela, chegou lá, viu ela afundando, mergulhou, pegou ela, subiu até a superfície, abriu as vias aéreas, fez 5 ventilações de resgate, esperou, não teve reação, trouxe até a parede, começou a RCP, fez o primeiro ciclo, ela voltou. Beleza, ela voltou, o que você faz? Você vai tratar ela como grau 4, daí você faz 15 litros de oxigênio, repouso, aquecimento, tranquilização, e isso é o que? É tratamento para o grau 4, então você acaba fazendo a avaliação secundária. É tudo igual, tá? Todas as vítimas, diferente qual seja o caso, ela vai seguir essa mesma sequência que está aqui. E por último, depois a avaliação secundária. Como esse curso é sobre RCP, eu não vou dar tanta ênfase nisso, né? Aqui eu falo um pouquinho sobre a avaliação secundária, né? Na página 54. Na página 55, pessoal, vai estar aqui sobre as diferenças do XABCDE, do ABC, do CAB e do DRS-ABCD. Para nós é incomum. Mas lembra lá no começo, quando eu falei para vocês sobre os protocolos do mundo? Tanto na Austrália, quanto na Nova Zelândia, quanto na África do Sul, é um protocolo muito conhecido. E aí, eles não trabalham, como eu estou trabalhando com vocês, com 4 avaliações. Eles trabalham dessa maneira, onde o D, ele simboliza perigos, né? Então, você vai ter lá na página 56, o que significa? Primeiro, você vai ver os perigos, depois a responsividade, depois você vai pedir ajuda, abre vias aéreas, vê respiração e começa a RCP. Tá aqui, ó, esse aqui, eu até deixei na língua original. Mas se você for parar para entender, o que é o danger aqui? É a avaliação da cena. Então você faz a avaliação da cena e vê o perigo. O que é o resposta aqui? É o AVDI, não é? Daí aqui tem o pedido da ajuda, que é quando você verifica que está inconsciente, você chama a avançada. E aí depois você faz o ABC. Então, se você for ver, o princípio é o mesmo, mas a preferência como é ensinada é outra. Fechou? Então, ó, na página 57, aí eu mostro aqui de novo o algoritmo da avaliação da cena para a gente memorizar bem, né? Segurança em primeiro lugar, daí a gente faz terceiros, pessoal, terceiros e vítima, conhecimento técnico, IPI, condicionamento físico e emocional, prevenção, múltiplas vítimas ou uma vítima, o procedimento é o mesmo. E aí aqui, nessa página 58 e 59, o que eu vou apresentar para vocês? Vou apresentar aqui o algoritmo da avaliação geral do paciente. E aí depois aqui, ó, ele vai ter na página 59 um zoom sobre a avaliação secundária, que já foi um presentinho que eu dei para vocês aqui. Lembra que eu falei para vocês que a avaliação secundária, ela também era chamada de avaliação dirigida, porque ela dirige para o atendimento? Então, E aqui você vai ver da seguinte maneira. Você tem aqui, quando é trauma, você precisa fazer algumas coisas para saber do que você está tratando. Então, vai para te dar informações. Então, a primeira coisa, você vai ter que coletar as informações para aplicar o procedimento. E como que você vai fazer isso? Através, se for trauma. Primeiro, um exame rápido. Depois, os sinais vitais e diagnósticos. E depois você faz uma entrevista com a vítima. No caso clínico, como o problema é interno, é muito mais rápido você fazer a entrevista com a vítima primeiro. Então, pergunta para ela o que ela está sentindo. E aí, depois, você faz um exame rápido, direto à queixa do paciente. E aí, depois, você faz os sinais vitais e diagnósticos. Com essa levantamento de dados, tu consegue coletar informações e aí na sua cabeça você vai jogar lá para aquela caixinha de ferramenta aqui. Pensa da seguinte maneira, na avaliação secundária. A vítima tem um problema.
eu não sei qual que é o problema dela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que coletar informações para poder encaixar. A vítima está com taquicardia, o coração começou a bater muito rápido, ela tá pálida, tá suando frio, tá agitada. Caramba, tudo isso aí são sinais e sintomas de choque, mas eu não tô vendo nada aqui. Levanta a barriga, né? Levanta a camiseta, levanta a barriga, levanta a camiseta, olho lá na barriga, né? No abdômen. O que acontece? Tá um baita hematoma lá, um roxo muito grande. O que é? Não, aquela vítima tá com hemorragia interna e ela me apresentou através dos sinais e sintomas. Fechou? E aí depois aqui nós temos por quarto aqui a avaliação continuada. E aí a gente volta para a escala CIP, onde a gente tem o crítico com avaliação contínua, um estável com uma rechecagem a cada 5 minutos e o potencialmente estável com uma rechecagem a cada 15 minutos. Beleza? Esse foi o capítulo sobre a avaliação geral do paciente. Como não é o foco desse curso, né? O foco desse curso é a RCP de qualidade, suporte básico de vida. Então foi um apanhado, mas cara, sinceramente, vai ter muito curso de socorrista que tu não vai ter o conteúdo que tem aqui nesses primeiros capítulos. Totalmente condensado e objetivo para você já sair aplicando e treinando, tá? Próxima aula nós vamos falar sobre a cadeia de sobrevivência. Vai ser uma aula rápida também, é uma aula teórica, mas é interessante a gente saber. E aí eu quero que você escreva aqui embaixo o que você achou desse mnemônico. Esse mnemônico aonde traz todos os atendimentos, seja em qual utilizar os principais protocolos do mundo dentro de um protocolo só. Eu quero saber a tua opinião. Escreve aqui embaixo para mim, por favor. Beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu?